Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de xadrez, professor Ronan e professor Hugo de Aquino Rodrigues. Hoje o professor Ronan vai estar mostrando para vocês por que o xadrez está dentro da escola, por que a Prefeitura Municipal de Uberaba aprovou um projeto, por que o xadrez está dentro das oficinas em que a escola é contemplada. Não é porque é um joguinho qualquer, é porque ele desenvolve várias coisas e essa é a intenção, ok? Pessoal, vocês devem ter percebido aí também, né, que as aulas de xadrez do final de junho, né, ali durante o período que nós tivemos aula agora em julho, elas estão sendo inéditas. Vocês começaram a ver aulas que estão sendo gravadas, né, ao longo desse ano. Então é interessante vocês pegarem a sequência dessa primeira aula inédita ali, foram 4 aulas até agora. Se vocês seguirem as 3 aulas e mais essa que vai ao ar essa semana, vocês vão entender do princípio até o momento que nós estamos aqui agora, tá bom? Então há essa possibilidade. Hoje, como o professor Hugo falou, nós vamos falar um pouquinho da importância do xadrez, né, como um instrumento ali pedagógico que está dentro das escolas, está inserido dentro das escolas, e vários países do mundo já adotam o xadrez dentro do currículo escolar, né, como Inglaterra, Hungria, Holanda, Alemanha, Estados Unidos. Então são países desenvolvidos, países onde a educação está num nível muito elevado e eles usam o xadrez como uma forma de melhorar o desempenho dos alunos. Então é importante a gente pensar sobre isso, ok? Por que jogar xadrez? Você vai aprimorar suas habilidades, tá? Então vamos pensar um pouquinho. O xadrez, quando você aqui cita atenção, no xadrez ele é um jogo onde a primeira diferença quando você vai jogar uma partida de xadrez, participar de um evento, um campeonato, é que não fica o professor ou treinador junto do aluno, não pode ter a torcida em volta do ambiente onde vai acontecer o jogo. Então, ele é um momento que, se a torcida estiver lá na arquibancada e começar a falar alto, os árbitros que estão acompanhando ali vão parar e pedir para se retirar para não atrapalhar essa atenção que o aluno tem no momento do xadrez. Óbvio que ele vai ter que ter uma atenção, porque o xadrez ele é um jogo dinâmico, que depende muito de cada lance do adversário, a resposta do jogador. Então, o aluno não pode perder essa atenção em momento algum, ele não pode se distrair, ele não pode ficar olhando para o lado. Por isso que a gente vê no jogo de xadrez uma seriedade, uma serenidade, né, e um momento de muita atenção, tá? Com relação à memória, vocês que estão acompanhando as aulas, vocês já devem ter percebido. Quando eu faço o primeiro lance para iniciar um jogo, o professor Hugo vira e fala assim: já sei o que você está pretendendo. Por quê? Porque ele já tem dentro da memória dele uma capacidade de armazenar muitas jogadas. Eu não vou falar em milhões não, né? Ele tem muitas jogadas. Mas quando você pega um grande mestre do xadrez, a cabeça dele, o cérebro dele, funciona como um computador. A hora que a gente faz o primeiro lance, passa ali nas ligações ali, neurais dele ali, 500 milhões de possibilidades dele responder aquele lance. Por quê? Porque ele está com o cérebro preparado para pensar em todas essas possibilidades, ok? Então a memória, né, ela vai ampliar a possibilidade do aluno quando ele está dentro da sala de aula e vai resolver um exercício, vai trabalhar uma atividade, ele vai ter essa possibilidade aqui, porque ele vai estar com a memória dele ativada, né? Ele vai estar preparado para poder memorizar e responder melhor essas questões. Raciocínio lógico. Gente, o xadrez ele é muito matemática. Até a composição do tabuleiro, tudo isso ele vem, as origens do tabuleiro, ela vem lá da Grécia antiga, das antigas civilizações,
que eles construíam, por exemplo, uma embarcação para desbravar os mares em cima de todo o estudo matemático, como que aquilo ia poder passar por cima de um mar sem afundar. Então, esse raciocínio lógico tem a ver com a matemática. O xadrez, você usa muito o seu raciocínio. Você vai trabalhar muito essa lógica de se eu fizer isso aqui, o que pode vir de resposta do meu adversário, qual que seria a probabilidade de conseguir ganhar uma peça que tem um valor maior que essa. Então o aluno vai estar o tempo inteiro fazendo esse raciocínio lógico aqui para saber se é interessante ou não. Correto, professor Hugo? Noção espacial. Nós já explicamos, né? O xadrez ele é composto de linhas que podem ser horizontais, verticais, diagonais, e os movimentos de cada peça, elas são específicas. E o tabuleiro, ele é onde o espaço que você vai criar esses movimentos das peças. Então essa noção espacial é muito importante, porque quando você movimenta um cavalo, você já está antevendo 5 lances para frente, aonde esse cavalo vai conseguir chegar. Então você faz uma opção de movimento de uma peça, contando com as demais possibilidades que você vai, durante a partida, você vai precisar ter essa noção de espaço para saber onde você quer chegar com aquele movimento, ok? Capacidade cognitiva. Gente, isso aqui, né, é inerente, porque o xadrez ele é um jogo que você tem que trabalhar muita inteligência, né? Ele é um jogo que você joga, individual, depende de você, naquele momento, de fazer aquelas escolhas. Então, é lógico que ele vai desenvolver essa capacidade cognitiva sua, né? Você não tem aquele momento ali que você vai trocar ideia com o seu técnico, com o seu treinador ou com um amigo. Não, você tem que tomar essas decisões. Então essa capacidade cognitiva ele vai desenvolver, porque ele é um jogo que trabalha muito essa parte que nós falamos de atenção, de raciocínio lógico. Então com isso ele vai logicamente desenvolver essa capacidade cognitiva. Criatividade, gente, o xadrez ele é tido como um jogo, mas ele também é tido como uma arte, né? Ele tem vários aspectos dependendo da visão de cada um. E a criatividade, ela é fundamental nesse jogo, porque a cada lance, a cada jogada, aquele jogador ele está pensando em alguma estratégia para poder levar ele à vitória. Então o xadrez também desenvolve muito essa parte da criatividade. Da mesma forma, a imaginação, né? Eu acho que também, para se jogar xadrez, né, a criança ela envolve muito essa parte dela, da parte do imaginário, da parte dela de pensar como que ela pode vencer uma partida. Então ela vai trabalhar muito essa parte de imaginação ali, tá bom? Por hoje, gente, agora a gente para por aqui e o professor Hugo vai dar sequência na nossa aula de hoje, ok? Pessoal, então é o seguinte, nós já falamos, o professor Ronan disse no começo que está passando algumas aulas inéditas da gente e que nessas aulas inéditas a gente vem ensinando desde o comecinho, de todas as peças, todos os movimentos. Já falamos sobre o cheque, sobre o checkmate e nós imaginamos que alguns de vocês já estão se atrevendo a jogar por aí. Isso é muito bom. A intenção é essa mesmo. Mas agora nós queremos passar para vocês algumas dicas do primeiro momento da partida, que é a abertura. Normalmente quando vocês começam a jogar e aprender a jogar Batalha dos Peões, vocês vão mexendo com qualquer peão, tanto o peão da coluna H, da B, da C, da A, e sem nenhuma estrutura lógica nenhuma. Mas, quando se começa a jogar xadrez, tem que seguir uma estrutura lógica. E a abertura tem algumas dicas que nosso mestre Orfeu de Agostini, que publicou um livro chamado Xadrez Básico, em 1955, deu umas dicas que até hoje essas dicas são seguidas, até hoje. Olha só, em quantos anos fazem isso? Então vamos lá para algumas dessas dicas que o professor deu para nós naquela época. Primeiro ele disse assim:
Inicia a partida movendo o peão do rei 2 casas para frente, e nós usamos, depois desse estudo, dessas dicas que ele deu, outros grandes mestres já vieram e também já descobriram que mexer o peão da dama 2 casas para frente é uma outra estrutura boa. Então, pessoal, a maioria dos jogos de xadrez jogadas até hoje, a maioria, o pessoal joga ou E4 ou D4, que é o peão da dama ou o peão do rei. Feito isso, para que move esses peões, professor? É justamente para brigar pelo controle do centro do tabuleiro. É para isso. É um dos requisitos básicos da abertura, é a briga pelo centro do tabuleiro. Então as pretas respondem com o mesmo peão. Ah, as pretas só vai fazer isso? Não, existem várias outras respostas para a preta. Mas como nós estamos falando, nós vamos dar uma abertura básica do básico do básico, tá bom? Então primeiro o peão do rei ou da dama. Depois nós vamos desenvolver as peças de trás. Mas não vai mexer mais peão não, professor? Não, por enquanto não, tá? É 1 ou 2 peões no máximo. Então o Orfeu de Agostini falou para a gente desenvolver os cavalos antes do bispo. A próxima dica dele é: escolha a melhor casa para a sua peça e ocupe-a com o menor número de lances. Por exemplo, se eu for desenvolver esse bispo, para mim escolher a melhor casa para ele, eu diria que pode ser ou essa atacando o cavalo, ou essa casa aqui. Tá bom? Seriam as duas melhores. Depois ele disse que movimente 1 ou 2 peões da abertura e não mais. Depois ele disse: não movimente a dama precocemente. Não saia com a dama cedo demais, porque ela pode ser atacada. Faça o roque o mais cedo possível. O roque é justamente isso que nós fizemos com as peças brancas aqui. Eu liberei o cavalo, depois liberei o bispo e deixei o espaço entre o rei e a torre, e agora eu posso fazer o roque, que é justamente isso aqui. É a troca do rei com a torre. Esforce para manter pelo menos um peão no centro. Não movimente a mesma peça 2 vezes. Por exemplo, supondo que eu fosse mexer o meu bispo, viesse com ele para cá e esse peão me atacasse aqui, aí eu tenho que decidir ou capturar esse cavalo ou recuar. Mas aí eu já mexi o bispo 2 vezes seguida. Professor, mas isso não acontece? Sim, acontece, mas é uma coisa que a gente deve evitar. Essa abertura, inclusive, ela é feita, ela existe, esses lances já foram estudados, mas para nós que estamos começando a aprender a desenvolver as peças, nós temos que evitar isso, ok? Evite colocar suas peças no canto do tabuleiro, principalmente quando você for abrir os cavalos, ó. Abrir o cavalo para o canto do tabuleiro, evite fazer isso. Isso é pouco jogado na abertura. Normalmente você tem que levar seus cavalos para o centro, ó, para o centro. Geralmente é isso que se faz. Tente trabalhar com suas peças em harmonia. Essa para mim é uma das regras mais perfeitas. Mais perfeitas não. É uma das melhores dicas que ele deu.
Se você conseguir colocar suas peças todas trabalhando em harmonia, você terá um jogo, um meio de jogo muito forte. Por quê? O que é uma peça, as peças todas trabalhando em harmonia? É você colocando uma protegendo a outra. Nunca deixe uma peça sua desprotegida. Cuidados com os lances que não levam a nada. É uma coisa que vocês também devem tentar fazer. Lance que não leva a nada, por exemplo, mexer esse peão da torre aqui, 2 casas. Isso aqui não vai levar a nada. Na abertura, não. Que a intenção de vocês é sair com essa torre aqui, para depois trazer ela aqui para o meio. Mas isso não faz parte de jogadas de uma abertura correta, ok? E por fim ele fala, não sacrifique material sem um objetivo claro e imediato, ou seja, todas as suas peças devem ser valorizadas, inclusive o peão, que para vocês pode não valer nada, mas no final quem pode decidir uma partida é justamente o peão. Então não sacrifica, tá? Não vai entregando suas peças à torta e à direita igual vocês fazem por aí. Ok, pessoal? Então essas são as dicas de hoje e a próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre abertura. Pessoal, então até a próxima aula. Fiquem com Deus, estamos aguardando vocês. Até a próxima aula. Com Deus!